Enfim, para começo de conversa, Jesus é um fato histórico. Ele é a maior referência da história. Um dos nomes, se não o nome mais estudado e debatido da história humana. O seu impacto na história foi tão profundo que o tempo chega a ser dividido entre antes e depois de Jesus. As suas ideias, o seu comportamento, a sua forma de se relacionar com a sociedade, com as instituições, com as pessoas, a sua perspectiva, a sua visão, a sua cosmovisão de mundo impactou o mundo ao ponto de, inclusive, o Ocidente ter nas suas instituições, ter nas suas ideias, nos seus conceitos, nas suas filosofias, etc., uma influência absurda do pensamento cristão. A gente se constrói sobre esses pilares também. Existem outras fontes que falam de Jesus e que comprovam que ele não foi somente um conto da carochinha. Ele é sim um fato, ele aconteceu na história, de verdade. Porém, esses outros documentos a gente vai utilizar e vai discutir sobre isso em outro momento. Nesse momento eu vou me ater mais à parte da Bíblia, ou seja, o que a Bíblia, a escritura, a fonte bíblica, ela fala sobre Jesus. E um detalhe importante que você não pode esquecer é que na época em que a Bíblia está sendo escrita, a palavra Bíblia é um conjunto de livros, ou seja, são vários textos que vão sendo escritos e muito mais lá na frente esses textos vão ser compilados e vão ser juntos, inclusive com outro conjunto de livros que o pessoal vai dar o nome de Bíblia, que vai ter o Antigo e o Novo Testamento num livro só. Porém, além de ser escritura sagrada por nós que cremos em Cristo, isso aqui também, a palavra, ela é um documento histórico, ela é uma fonte histórica. Ela é escrita nesse período de Cristo, né, um pouco depois de sua morte e ressurreição, e são várias testemunhas oculares das mais diversas origens, né, que estão escrevendo sobre Jesus Cristo, que estão dando ali o seu testemunho e que, portanto, são um testemunho, um documento histórico válido para nós pesquisadores, historiadores e para as pessoas que estão querendo conhecer esse Jesus Deus. Sim, porque o Jesus histórico é Deus. Não tem como você dissociar o Jesus histórico da figura de Deus. Por quê? Porque essas fontes e outras fontes externas, elas vão se encaminhar para essa perspectiva. Elas vão concordar nisso daí, elas vão convencionar. Em nenhum momento Jesus é uma figura comum, além das suas ideias, dos seus conceitos, que eram absurdamente amplos, complexos, mesmo que simples, mas sem ser simplistas e reducionistas. Mas as ideias de Jesus, elas não são comuns, elas são extremamente impactantes, transformadoras, muito profundas para qualquer filosofia, ciência de qualquer período da nossa história. Para além disso, você vê Jesus sempre como um milagre ambulante. A todo momento, todas as narrativas apontam para Jesus como um homem que não era como os outros homens, ou seja, um homem que fazia obras sobrenaturais, agia dentro da realidade com uma autoridade sobrenatural, e isso era interpretado por eles como um sinal de que ele era o Cristo, que ele era o Messias, e ele mesmo vai se revelar como Deus. Ou seja, Jesus sai desse comum, ele sai desse natural, e essa sobrenaturalidade que está na história universal, o sobrenatural está aí, e Jesus ele vem e se revela como Deus e aplica isso de forma total e completamente de qualquer outra vertente de outra realidade religiosa, e a gente vai ver por quê. Então não tem como você olhar para Jesus e não querer verificar essa perspectiva sobrenatural desse Jesus Deus, até porque o que ele fez e o que ele disse não foi no nível somente do ordinário, da normalidade. Não foram coisas assim comuns. Todos os relatos vão apontar para isso. Então, ignorar Jesus é tolice, ou então uma atitude conveniente de alguém que, como aquele jovem rico, quando se aproxima de Jesus e tem um impacto com a verdade do Evangelho, ele simplesmente não aceita que a vida que ele está vivendo, que o que o mundo oferece acaba sendo ilusão, e aí ele acaba saindo triste da presença de Deus e prefere viver uma vida distante de Jesus, a vida ou o estilo de vida que ele vinha vivendo, ao que Jesus havia proposto para ele, ao que o projeto de Deus tinha pronto para esse rapaz. Então essa dimensão histórica, onde nessa dimensão histórica o sobrenatural está presente, é um dos primeiros elementos que a gente tem que ter consciência na nossa cabeça,
e ler Jesus a partir dessa perspectiva. Não tem como você ler Jesus fora dessa perspectiva do Messias, do Deus encarnado. E essa é uma das perguntas mais antigas que desde o Evangelho ela vai sendo feita, ela vai sendo apresentada e ela vai sendo respondida. Não só com essa sabedoria e esse conhecimento, essa profundidade que Jesus traz para a vida humana, abrindo nossos olhos, aquecendo nosso coração, iluminando nossa mente, como também de forma sobrenatural, mostrando que ele tem domínio sobre tudo, sobre o homem, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre a morte. Então, como diz C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples, não tem como você dizer que Jesus é apenas um mestre da moral. Esse tipo de pessoa que faz e que diz o que esse homem disse e fez, não dá para ser somente um mestre da moral, até porque ele diz que é Deus. Então, ou ele é um louco lunático, ou ele é Deus mesmo. Concordo com C.S. Lewis. Concordo com alguns reformadores, como Lutero, que vão dizer que quando nós olhamos para Jesus, inclusive o próprio Jesus das Escrituras, nós vemos quem Deus é e nós vemos também quem a humanidade é. Acho bem interessante também a colocação do Thomas Carlyle, que diz que só algo divino para criar Jesus. Não tinha como um ser humano criar, né? Todas as criações que nós fizemos, tudo que o ser humano faz, sempre deixa essa pista humana. Jesus é divino demais na escritura e na história para ter sido algo criado pelo homem. E o mais importante, ele é verificável. Pela fé, através da fé, você pode provar e ver quem é Jesus por você mesmo. E esse é o desafio desse vídeo, desse estudo que a gente está fazendo. Então, pessoal, hoje nós vimos algumas características introdutórias sobre como Jesus é apresentado na Bíblia. A gente viu aí como a Bíblia é uma fonte, além de uma fonte histórica segura, a melhor fonte para apresentar de forma objetiva a figura de Jesus, suas ideias, seus conceitos, como ele pensava, como ele se comportava, para a gente sair desse universo de especulações, de subjetivismo, para sair dessa estrutura de ficar só filosofando sobre a pessoa de Jesus. A gente viu que a Bíblia é uma fonte histórica que é importante porque ela passa a apresentar a partir de várias narrativas dos apóstolos, nas cartas, nos evangelhos, esse registro de quem era Jesus. Algo extremamente novo na história, porque eram as elites quem construíam as histórias, né? Imperadores, gente de governo, das grandes instituições, gente que tinha muita condição, que era importante. Os grandes nomes é quem registravam as suas histórias. Você tem pessoas comuns, pessoas simples, pescadores inclusive, e vão passar a registrar as suas experiências com esse Jesus, que inclusive vai aparecer nos textos da Bíblia como o Messias, o Cristo, Deus. Ali ele vai se auto-revelar como 100% humano, 100% divino, ou seja, ele vem enquanto homem para a terra com a sua natureza divina. Em Jesus, nós vemos o melhor referencial de ser humano, nós aprendemos a ser gente, assim como também nele é possível ver quem realmente é Deus, ou seja, Jesus humano é uma linguagem que torna para nós possível percebermos, enxergarmos, entendermos, verificarmos, dialogarmos com a divindade. Então não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de mandar esse vídeo aí para os teus amigos, aí para o pessoal que você acredita que vai achar interessante esse tipo de conteúdo, e até o nosso próximo vídeo.